Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou trabalhar um período importante aqui da história do Brasil com vocês, só lembrando, né, que nós chegamos até o suicídio de Vargas, tá? E a partir do momento que tem o suicídio de Vargas, aí a gente vai ter uma convulsão muito forte aqui no Brasil, né? A situação ela fica muito tensa, e aí a gente vai ter esse momento tenso aqui, mas vai chegar um sujeito muito importante na política aí chamado Juscelino Kubitschek, aparece na história normalmente aí como JK. Então, o que que aconteceu de fato aí, né, com o Juscelino Kubitschek? A gente vai ter, né, ele saindo candidato aí em 1955 por um partido chamado PSD, né? E para vice-presidente a gente tem um outro cara muito importante, é incrível, mas o vice dele teve mais voto do que ele, tá? Do que o JK, mas de qualquer forma, né, porque ele era um cara importante naquele momento, chamado João Goulart, que inclusive também tem um apelido chamado de Jango, tá? Então, o que, que vai ocorrer nesse momento, né, nesse processo de organização que antecede a posse do JK? Então, nós temos aí o Café Filho, que assumiu a presidência após Vargas, né, após o suicídio de Vargas. Consequentemente, nós temos aí um problema, né, que aconteceu aí com o Café Filho, né, um problema de saúde, ele teve que se afastar e assume a presidência um sujeito chamado Carlos Luz. O Carlos Luz, ele vem aí pela UDN, que era inclusive inimigo político aí do nosso amigo JK. Aí você já vai perceber que vai ter uma confusão muito forte aí, porque eles são inimigos, né, politicamente. E para impedir a posse de JK e do João Goulart, né, que foi PSD e PTB, nós temos aí o Carlos Luz tentando dar um golpe. E para isso, o que, que ele fez? Demitiu o ministro da Guerra, né, chamado General Teixeira Lott. Tá? É lógico que o Lott, né, um general, foi demitido assim, que ele sacou que era justamente por uma questão política. O general Lott não aceita e enfrenta aí o presidente Carlos Luz, que estava naquele momento. E aí aconteceu, de fato, uma coisa que eles chamaram de golpe preventivo. Então, como vocês sabem, no Brasil, essa questão de golpe está sempre indo e voltando. É o que vocês, né, estão acompanhando aí, né, essa questão atual no Brasil. Então, nós temos aí uma situação extremamente tensa, e antes de assumir, né, aí em 31 de janeiro de 1956, o nosso amigo Lodge, que fez o golpe, né, segundo ele, o golpe preventivo, vai colocar o vice-presidente do Senado, né, que era um cara chamado Nereu Ramos, até organizar e, consequentemente, o Juscelino aí assumir esse poder, né, o governo do Brasil em 1956. Agora, como foi o desenrolar dessas eleições, né? É lógico que as eleições aconteceram em 1955, né? Em outubro de 55, e a gente tem o JK que se elegeu com 36% dos votos válidos, só que na época era diferente do que tem hoje, não tinha segundo turno, então com 36% ele conseguiu ser presidente aí do Brasil, ok? Por isso que eu falei para vocês que o Jango teve mais votos do que ele, né? Foi um negócio impressionante, mas eram as regras do jogo na época, tá? E aí o Juscelino Kubitschek, falar um pouquinho dele, né? Ele nasceu aí em 1902 e faleceu em 1976. Ele era mineiro lá de uma cidade chamada Diamantina, né? Que vocês já ouviram falar, médico, um cara extremamente dedicado, só que logo cedo entrou na política aí, inclusive sendo governador, né, de uma cidade chamada Governador Valadares, tá? Que foi indicação aí justamente de um político mineiro que colocou ele lá. Ele sempre aí, né, trabalhou no partido chamado PSD, tá? E consequentemente ele foi eleito com apoio. É lógico que aí sempre tem as alianças, né? Então, de um lado, nós tínhamos aí o PTB, que era representado pelo João Goulart, que fez uma aliança com o JK e, consequentemente, os dois ganharam essa eleição. O JK presidente e o João Goulart vice-presidente, tá? Só lembrando de uma grande, né, um grande feito importante aí, porque o JK ele trouxe, né, nessa bagagem dele para o Brasil aquela questão da industrialização que já estava muito forte ali,
né, na campanha dele, na candidatura aí quando ele fez. E essa campanha é do tal dos 50 anos em 5. Qual era a ideia dele? Em 5 anos, ele disse que ia desenvolver o Brasil, o que ficou 50 anos parado. Esse era o slogan dele, e realmente foi uma coisa muito forte, muito importante nesse momento. Ok? Depois, a gente, nesse processo que foi chamado de desenvolvimentista, tá? Porque a ideia dele era justamente desenvolver aí a parte central do Brasil, ele vai estabelecer um famoso plano de metas aí, como ele chamou, né? Onde ele vai investir na energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Então, ele vai mexer em toda a estrutura organizacional aí, estrutural do Brasil para poder colocar em prática aí o seu plano. E, consequentemente, ele vai começar pela energia. Para você desenvolver uma indústria como ele estava com o projeto aí do desenvolvimento industrial, ele tinha que mexer justamente nessa parte da energia. E aí a gente está falando de energia elétrica, né? O Brasil é um país muito importante nessa produção de energia e, consequentemente, vai ajudar bastante aí nessa ampliação e fornecimento para as indústrias. E também, se você vai ter, né, no plano dele, essa indústria, que principalmente indústria automobilística, que ele era o carro-chefe dele, ele vai mexer em toda a estrutura aí do transporte também. E, consequentemente, ele vai ter que mexer nas estradas. E foi uma pena, né? Porque no Brasil a gente tem aí essa questão muito forte das multinacionais, né? Que são chamadas montadoras, no caso a Ford, Volkswagen, GM. E na época a gente tinha uma importante que era a Willys também. Então essas empresas vieram para o Brasil. Só que quando essas empresas chegam ao Brasil, elas vão fazer as exigências delas, né? Que é justamente trabalhar com essa questão da ferrovia, da rodovia, tá? Porque se você está trabalhando com o desenvolvimento industrial e são empresas, né, montadoras, consequentemente elas vão exigir que esse presidente ele desenvolva aí as rodovias, né, porque são importantes para caminhões, carros e assim por diante. Outra indústria importante é a indústria de alimentação. Então, ele vai investir no setor industrial, porém, paralelamente aí, também a gente vai ter o setor de alimentos, né, para aumentar a oferta e, consequentemente, a exportação. E aí a gente tem a questão da produção de açúcar, a produção de óleo, de, né, arroz, feijão, né, e assim por diante. Posteriormente, é lógico que essa cadeia ela vai aumentando, mas inicialmente ele vai trabalhar com essas questões aí. Outra coisa importante, né, e que ele precisa investir aqui é justamente na indústria de base, né? Se ele está trazendo as indústrias automobilísticas, consequentemente, tem que ter a produção de ferro. O Brasil é um grande produtor de ferro aí, né? Esse ferro ele é transformado aí em aço, né? Para você montar o carro, você precisa trabalhar com aço, que ele é mais flexível. E esse aço, né, por isso que a gente chama indústria de base, ele vem, a matéria-prima básica para a produção do aço é o ferro. E tudo isso vai, né, dando impulso aí nesse Brasil, nesse momento. É lógico, quando você começa a mexer em todo esse processo, as oportunidades de empregos vão surgindo, e aí a gente tem no Brasil um êxodo rural, que é aquela saída do homem do campo para a cidade. E esse homem, que saiu principalmente do Nordeste, né? Norte, Nordeste, eles migram para o Sudeste e aí a gente vai ter o aumento dessas grandes cidades. Vai mudar tudo aqui também, porque nós temos aí a desestruturação dessas cidades que vão crescendo assim, né, sem uma organização adequada, e é o caos que a gente tem hoje, foi justamente reflexo disso aí. Então, toda vez que você mexe em uma estrutura de um país, consequentemente, vai ter aí reflexos em outras áreas. E aí, olha que coisa importante, né? Ele está mexendo na indústria, está dando esse impulso, e ele também precisa mexer na educação. Então, a gente vai ter aí essa ampliação do ensino público, porque precisa de escolas técnicas,
Se você tem indústria, você precisa de técnicos e, consequentemente, você precisa montar escolas técnicas. É lógico que essas escolas, elas vieram já lá desde Vargas, mas aqui vão ser ampliadas, né, durante esse governo aí do Juscelino Kubitschek, né, que é o famoso JK. Agora, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem a taxa de analfabetismo na época era muito alta. À medida que a gente vai tendo esse impulso dessa organização aqui no Sudeste, vai melhorando o índice aí, né, de alfabetização das pessoas. Agora, é muito interessante que sobe bastante aqui esse índice, mas o Nordeste, ele para, né, não é tão veloz, né, esse processo de alfabetização, como aconteceu aqui no Sul e Sudeste, tá? É muito interessante. A gente tem pesquisa aí do IBGE, né, que justamente mostrou isso aí para a gente durante esse período, ok? Outra coisa importante é justamente a questão da saúde. Quando você mexe, né, voltando um pouquinho aí na estruturação do país, né, se você mexeu, o cara vem para a cidade, começa a ter um emprego, começa a ganhar melhor, aí as empresas começam a dar um convênio, né, fazer um convênio para esses funcionários. A saúde, né, a taxa de mortalidade infantil também ela vai diminuir bastante. Isso é uma coisa importante, né, porque está mexendo em toda essa estruturação aí desse país, tá? Agora, uma coisa interessante que ele tinha desde o processo lá inicial, né, da campanha dele, que era a questão da construção de Brasília, porque ele dizia que precisava, né, desenvolver a industrialização aí na parte central do Brasil. E ele vai incentivar bastante, vai montar, né, vai trabalhar com unhas e dentes aí para a construção, né, da nova capital. E, segundo os pesquisadores, ele ia para lá, aí a gente vai ter um fluxo, né, de pessoas que se deslocam de várias regiões do Brasil, principalmente o Nordeste, para Brasília. Só que é muito interessante porque Brasília é uma cidade planejada, né? Nós tivemos aí Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto, e, e vai mudar toda essa estrutura e, consequentemente, a gente vai ter aí uma mudança estrutural dessas pessoas que vieram. Eles construíram essa cidade planejada, só que eles não ficaram morando em Brasília. Então, eles foram para o entorno de Brasília. Consequentemente, são chamados os candangos, e hoje a gente tem essas cidades que cresceram muito e são, inclusive, aí muito violentas, tá? Então, a construção da nova capital, além do desenvolvimento do Sudeste, né, a gente vai ter a região Centro-Oeste, que também cresceu bastante e atraiu aí, né, um número cada vez maior de pessoas para poder, né, desenvolver essa obra e essa construção que gastou-se muito dinheiro, que a gente vai ver as consequências logo em seguida. Quando ele começa a construção de Brasília, né, um pouco antes, ele também precisa mexer nas rodovias, né, como eu falei para vocês, na questão das hidrelétricas. Aí a gente vai ter a criação, né, da SUDENE, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é um órgão importante para dar sustentação aí para esse governo aí do JK. Agora, foi muito importante, né, nesse processo, para vocês terem uma ideia, a gente teve um crescimento aí de 80% da indústria automobilística no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né, o famoso ABC, que cresceu bastante com essa instalação aí dessas indústrias, a Volkswagen, a Ford e a GM, ok? Então, nós temos aí, em 1960, né, 21 de abril, sempre essa data é importante, eles pegam sempre abril, aí no caso 21 de abril de 1960, a gente vai ter a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né, quando nós temos aí a inauguração. O objetivo dele realmente surtiu efeito, né, porque a gente vai ter aí o desenvolvimento dessa região. Hoje, inclusive, é muito importante, uma área, né, uma região importante do Brasil, e reflexo aí dessa industrialização e da criação de Brasília nessa área aí.
Agora, é interessante porque a ideia inicial da construção de Brasília era justamente, né, a justificativa deles, né, que era a defesa em caso de ataques estrangeiros, ficar longe. Só que, na realidade, criou uma cidade que é chamada, inclusive, de Ilha da Fantasia, né, onde os políticos fica longe de tudo, né, das revoltas populares e tudo mais. Então, Brasília é uma cidade aí extremamente importante, porém fica longe mesmo, né? A ideia nem tanto hoje não surte mais nesse pensamento, porque você tem mísseis, né, e armas né, de longo alcance, não justifica, mas que fica longe dos populares, das grandes cidades, das revoltas, sim. Por isso que é chamado, né, vulgarmente aí de Ilha da Fantasia, tá? Mas é brincadeira à parte, né? É uma cidade importante. Como eu falei para vocês, a gente vai ter esse planejamento, né, que eles chamaram aí de plano piloto, onde tem o responsável aí, que é Oscar Niemeyer, né, como eu falei, e tem o urbanista, né, chamado Lúcio Costa. Então, é um formato de avião, Brasília, tá? É muito bonito, por sinal, quem puder ir um dia, vale a pena, né? É muito importante, tá bom? E outra coisa muito interessante de Brasília é justamente, né, os poderes que estão lá. Então, como vocês sabem, nós temos o legislativo, judiciário, né, e o executivo. Então, chama esplanada lá dos ministérios, onde nós temos os três poderes que estão ali, né, muito importante. E foi muito interessante, porque na época a gente teve até música, né? Um cara chamado Billy Blanc, que vai fazer uma música, né? Que ele dizia que não vou para Brasília. E aí ele vai falando, é lógico que a música tem um cunho extremamente preconceituoso e tudo mais, mas se vocês quiserem pesquisar, tem no YouTube, vale a pena dar uma olhada aí, né? Não vou para Brasília, de um cara chamado Billy Blanc, tá bom? Aí a gente entra um pouquinho aí na questão da economia, né? Então nós tivemos toda a euforia inicial, só que para ele fazer isso, ele pegou muito dinheiro, né, internacional, que são os empréstimos, que são, né, colocado aí para a gente, né? E toda vez que você pega muito dinheiro, dinheiro, né, de outros países, consequentemente você vai ter que pagar isso aí. E é justamente, né, isso vai rolando aí, a gente vai ter aí uma gastança, ele gastou mais do que arrecadava. A ideia é simples, é só você observar, se você ganha R$ 2.000, você não pode gastar 2.500 ou 2.200, porque vai chegar um determinado momento que você não vai ter como pagar isso. Então, você tem que gastar de acordo com o que você arrecada, no caso do país, né, da federação, do estado, do município, assim por diante. Os preços subiam de uma forma exagerada, né? Os salários também, durante algum tempo, a gente teve um aumento, né, bacana aí de salário, só que isso chega um determinado momento que a situação vai se complicando, a partir de 1959, né? A gente vai ter, além da a insatisfação popular, né? Por causa da inflação. Quando você tem uma inflação, os salários não acompanham, e aí a gente vai ter uma situação política extremamente complexa, porque o governo JK ele vai sendo cobrado e vai entrando num processo chamado aí de inflação, tá? Chega um determinado momento, né, que aí a gente vai ter essa inflação, ela vai causar essa insatisfação e as pessoas vão para cima, elas não querem nem saber o que está acontecendo. Consequentemente, a gente vai entrar num processo aí recessivo, tá? Dessa inflação muito alta. O que é inflação, né? Ela está infla, ou seja, os preços eles sobem muito rápido. Para vocês terem uma ideia, teve um período no Brasil de uma inflação muito alta, tinha uma aplicação que era diária, um tal chamado de overnight, tá? Então, por que diária? Então, quem tinha o dinheiro aplicava, quem não tinha o dinheiro ali para aplicar, consequentemente, quando chegava no final do mês, o salário dele já está corroído e não dá para comprar, né, as coisas que a pessoa precisa,
isso vai gerando um problema seríssimo aí para o país, tá bom? Então, toda essa situação leva aí uma situação complexa, né, para o governo de JK. Foi extremamente importante, foi o cara que mais, né, desenvolveu no Brasil, mas tem suas consequências. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil aumentou, né, porque as pessoas começam a ter aí um salário e assim por diante. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, também aumentou, porque você vai ter aí as indústrias, né, todo esse processo de organização para exportação e assim por diante. Então, você vai ter, né, toda essa estrutura aí que vai se organizando. Mas, de qualquer forma, a gente, de um lado, você tem essa modernização brasileira, né, mas ela foi extremamente conservadora. Por quê? Porque ela vai deixar o país, né, assim, em um processo de exportação, de matéria-prima e tal, só que os trabalhadores não acompanharam, né, esse processo aí, esse desenvolvimento, e aí a gente vai ter uma grande distorção de renda, tá? Onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Consequentemente, isso vai gerar uma insatisfação e o governo JK, que tinha tudo, né, para ser aí um presidente e sair de uma situação boa, ele vai ter alguns problemas aí no final do governo dele, justamente por causa de todo esse processo que ocorreu, dessa inflação, né, que já estava aí extremamente complexo e, consequentemente, a gente vai ter um final aí de governo muito difícil para ele terminar, tá bom? Outra coisa, tem algumas curiosidades para vocês terem uma ideia, né? O JK naquele momento ele foi, né, extremamente massacrado pelos seus opositores, mas posteriormente ele foi reconhecido aí, né? Para vocês terem uma ideia, em 2002 a gente vai ter no Brasil a moeda de R$ 1, foi em homenagem justamente, né, ao centenário aí do nascimento do JK. Então, se você pegar a moeda de R$ 1, tem o JK lá na figura. Outra nota importante, né, é aquela nota que a gente tem aí de 100 cruzados, tá, de 1986. Se você pegar a nota de 100 cruzados, a gente vai ter aí a figura do JK, tá bom? Então é isso que eu tinha para vocês. Eu agradeço aí, né, a paciência de vocês estarem acompanhando, mas é um momento extremamente importante para o Brasil. Abraço a todos e até. Valeu, gente. Bons estudos aí, viu? Vamos nessa.